O Senhor nos traz avante a sua santa palavra no livro de Juízes. No capítulo 15, 5. Iniciaremos no verso 14. Livro de Juízes, capítulo 15, iniciaremos no verso 14. Sansão fere 1000 homens com a queixada de um jumento. E vindo ele a Leque, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados do fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão: com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões. Com uma queixada de jumento, feri a 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Leque. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leque, e saiu dela água e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Leque até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Só até aqui. Louvado seja Deus pela oportunidade que nos concede de estarmos mais uma vez na sua presença, como ouvimos na oração, elevando a Deus o nosso louvor, demonstrando ao nosso Pai toda a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nosso favor. E na esperança e com certeza de que o Senhor também, pelo amor que tem pelas nossas almas, falaria com cada um de nós. A Irmandade, devemos valorizar esta riqueza que nós temos do Senhor falar com as nossas almas. Poucos minutos de palavra, uma grande quantidade de irmãos assistindo, mas todos nós, se estivermos em comunhão, quando terminar este culto, na última oração, nós podemos falar: o Senhor falou com a minha alma. Deus, quando criou Adão, o prazer dele
era quando terminava o dia, que lá em Gênesis fala a viração do dia. Então nós podemos entender que é no final da tarde, o início da noite. Ele se apresentava num lugar já determinado e ele conversava com Adão. O prazer do pai era conversar com o filho. Mas o adversário não gosta de ver nós felizes e ele quer provocar o nosso Deus também. Então ele quis estragar esse prazer de Deus falar com o homem e o prazer do homem conversar com Deus. E por intermédio da desobediência de Adão e pela influência maligna, esta ligação foi cortada, ficou desligada por tantos anos. Raras vezes Deus falava com o seu povo através de um profeta, mas era muito raro. Tinha uma carência desta conversa de Deus com os homens. Mas o feito do adversário foi desfeito pelo Senhor Jesus, que acabou com a força do mal, com o intento maligno de afastar o homem de Deus, e reatou essa amizade entre Deus e os homens. O véu do templo, a Irmandade se lembra, aquela cortina dentro da igreja, que afastava o povo da presença de Deus. Com a morte do Senhor Jesus, aquela cortina, sem que ninguém colocasse a mão, ela se rasgou de cima embaixo, dizendo: não tem mais distância, separação entre quem quer falar com Deus e o Senhor conversar com nós. Hoje temos aqui na nossa nação 22 mil pontos de culto oficiais, fora as reuniões familiares, culto para enfermos. Então a Irmandade imagina o que multidão se dirige para a casa de Deus todas as noites. Pegam as criancinhas, pegam o marido, a esposa, vamos congregar, vamos congregar. No Brasil inteiro, no exterior, todo mundo feliz, vamos na casa de Deus. Eu quero ouvir a palavra. E todo mundo volta para casa glorificando a Deus, dizendo: fui congregar, o Senhor falou com a minha alma. O que a serpente quis estragar lá no tempo de Adão, o Senhor Jesus desfez. E nesta manhã, quantos estão agora dizendo: eu estou sentindo a presença de Deus? Eu estou sentindo como se Deus estivesse falando com a minha alma. Então dá glória a Deus nesta manhã. Aleluia, não existe distância entre o teu clamor e a presença de Deus no teu coração. Tem um hino que fala assim: eis-me aqui, dirá o Criador. Às vezes estamos numa audiência judicial, num corredor de hospital, numa sala de espera, num problema na nossa vida material, no nosso trabalho, com os nossos filhos, situações delicadas que às vezes não dá para congregar naquele horário, às vezes não dá nem para ir num reservado fazer uma oração. A gente se coloca em comunhão com o Senhor, a gente sente essa voz: eis-me aqui. Uma força de Deus nos toma e a gente fala: o Senhor está comigo. Então nesta manhã glorifica o teu Deus. Ele nunca escondeu de você o rosto dele, sem perguntar se você é forte, se você é fraco, se você é crente novo, se é crente antigo. Ninguém
é esquecido ou desprezado pelo Senhor. E nesta manhã, mais uma vez, está aqui a palavra de Deus. O mesmo Deus que te trouxe até aqui, te levará até o fim da tua vida. O salmista Davi dizia: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Esta luz não faltará na vida de quem confia no Senhor. Glória a Jesus. Se tem alguma coisa no teu caminho que ainda não está muito claro, não está muito patente aos teus olhos o que se deve e o que não se deve fazer, fica em paz. O Senhor iluminará as tuas decisões, clarear a tua mente, e a palavra de Deus, que é luz para os nossos caminhos, mostrará que não estamos sozinhos neste deserto, nesta caminhada, mas o Senhor cuida de cada um de nós. Na oração do Senhor Jesus, ele disse: Pai, eu não peço que os tire deste mundo, mas que os ajude a vencer este mundo. Então o Senhor Jesus pediu para o Pai nos ajudar a vencer, e nós cantamos num hino aqui: vou vencer. Então, querida Irmandade, nesta manhã Deus manda esta palavra. Todos nós não ficaremos à mercê da força daquele que não gosta do nosso Deus e não tem prazer na nossa salvação. O Senhor cuidará de cada um de nós. E Deus revelou esta palavra, irmãos, fazendo-nos lembrar desta obra que Deus fez com este servo de Deus. Sansão tinha uma promessa de Deus. Deus se manifestou à sua mãe, falando que cuidasse daquele que nasceria da sua gestação, que sobre ele tinha uma escolha de Deus. E deu ali algumas recomendações, toda a Irmandade conhece: cuidar com um pouquinho mais atenção, com alguma reserva de bebida alcoólica, também não passar navalha na sua cabeça. Ele era um escolhido de Deus, um nazireu de Deus. E a mãe obedeceu à orientação que lhe foi imposta. E a Irmandade conhece que, por diversas ocasiões, Deus tomava Sansão com uma força vinda dos céus. Não era uma força atlética adquirida num treinamento, numa academia. Não, era uma força de Deus. A Irmandade leu aqui que, no primeiro verso que nós lemos, que o Espírito do Senhor possantemente se apossava dele. Era uma força de Deus que o tomava. E os filisteus sempre combateram o povo de Deus, e Deus quis mostrar para aquele exército inimigo que não precisa muito soldado, que um homem tomado por Deus conseguia vencer grande quantidade de inimigos. E por diversas ocasiões, não precisamos prolongar a palavra, Deus se usou de Sansão e vencia uma grande quantidade de soldados, de inimigo, sozinho, lutando sozinho. Então, gerou nos filisteus uma ira, uma revolta. Como é que pode um homem desse fazer tanto estrago nos nossos soldados? E até que um dia amarraram ele. E se nós lêssemos no parágrafo anterior, amarraram Sansão. E ele estava repousando, quando se deu por si e alguém falou: os filisteus estão vindo aí, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou. Está escrito aqui, irmãos, que aquelas cordas que amarravam os braços de Sansão
se desfaziam como fios de linho que estão perto do fogo. Se dissolvia com muita facilidade. E ele se levantava com a força de Deus nele e lutava contra os inimigos. E nesta ocasião tinham aqui 1000 homens, querendo prender Sansão, amarrá-lo. E a hora que ele estava assim repousando e que despertou e que fez força, aquelas cordas que o prendiam se desfizeram, ele olhou do lado e tinha um pedaço de osso, o osso da cabeça de um jumento, bem na queixada, um osso da parte da mandíbula de um jumento. Foi o que tinha ali perto. E com aquele pedaço de osso ele começou a lutar. E vinha 1, vinha 10, vinha 100, vinha 200. Na hora que ele viu, tinha 2 montões de homens feridos, praticamente sem vida. Ele jogou ali aquela queixada de jumento, glorificou a Deus. Senhor, mais uma vez a tua força se manifestou. E os inimigos não tiveram força, condições de me prender e nem de me matar. Então é a palavra que Deus nos manda aqui nesta manhã. Se nós for olhar pela nossa força, pela nossa condição, sabedoria, experiência, nada disso é suficiente quando a luta vem ao nosso encontro. Mas quem que nos fez vencer todas as nossas batalhas? Foi a nossa força? Ou foi a força de Deus em nós? Olha para trás. O que aconteceu na tua vida nos últimos 5 anos, 10 anos? Lembra um pouquinho aí, 20 anos atrás, quem era você? Tem irmãos aqui, 30, 40, 50, 60 anos. Quanta vitória Deus te deu. Quanta situação difícil Deus te tirou. Quantas vezes nós falamos, Senhor, agora não sei o que vai ser de mim. De repente passamos, vencemos, não sabemos como, e chegamos até hoje. Foi a nossa força ou foi a força de Deus em nós? Não é a força que Sansão teve de luta física, corporal, homem a homem, mas a nossa força espiritual. A maldade que quer estragar o plano de Deus na nossa vida, aquele que não quer ver as promessas de Deus se realizar na nossa casa, o cumprimento das promessas de Deus naqueles que Deus tem um plano de salvação, é uma força muito grande que luta contra nós. E quantas vezes nós nos deparamos com certas situações, medimos a nossa força e falamos, Senhor, e agora, Senhor? Senhor, e agora? O que a gente faz? A gente vai aos pés do Senhor e fala, Senhor, preciso da tua força. Não é verdade? Não é isso que a gente fala? Senhor, preciso da tua força agora. Olha o que está acontecendo. Eu não quero ficar confundido nem envergonhado, Senhor. Preciso da tua ajuda. Então a gente vai aos pés. Senhor, eu estou me sentindo tão fraco diante do que tem se levantado na minha vida. Preciso da tua força. E hoje Deus não vai encher nós aqui com a força física de Sansão, mas com uma força vinda dos céus. Ninguém te venceu e ninguém te vencerá. Pode se levantar quem se levantar contra ti, o Senhor está do teu lado. Lá em Isaías está escrito, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará.
Fica em paz, irmão, fica em paz. Você não está sozinho nesta guerra, não. O Senhor está vendo, o Senhor sabe que você está passando. Aqui está escrito, irmãos, o Senhor, o Espírito do Senhor, possantemente se apossou dele. E hoje o Espírito do Senhor vai tomar todos nós aqui por esta palavra. Seja renovada a tua força agora, em nome do Senhor Jesus. O Senhor nos dá, irmãos, de transmitir esta palavra desta forma. Muitos falaram, Senhor, eu preciso da tua força. Ô Sansão, recebe força agora em nome do Senhor Jesus. Mas é muita contrariedade, Senhor. Pessoas que eu não imaginava estão se levantando contra mim. Situações que eu nunca imaginei na minha vida. Senhor, me dá forças. Nesta manhã ninguém vai pegar aqui um pedaço de osso de um animal, mas nós vamos sair daqui com a força desta palavra. Sansão, levanta a tua cabeça, esta guerra não é tua, o Senhor está junto contigo. Alguém gritou lá, alguém gritou, Sansão, cuidado, os filisteus vêm sobre ti. E quantas vezes na nossa vida, ó irmão, cuidado, irmã, você não sabe o que está acontecendo, o mal que pode te suceder. Então aqueles que estão em volta de nós, às vezes, pelo amor que tem em nós, ou conhece um pouquinho da nossa situação, da nossa prova, olha, cuidado. E tem pessoas que não têm a mesma fé, a mesma crença, a mesma confiança em nós, às vezes quer nos desanimar. Oh, se eu fosse você, eu desistia, se eu fosse você, eu mudava, se eu fosse você, eu dava um jeito. O que está vindo aí é para te derrubar. Sansão, os filisteus vêm sobre ti, como quer dizer, foge. Foge nada. Você não vai fugir da guerra não, irmão. Você não vai fugir dessa luta não. Quem vai fugir é o inimigo da tua alma. Se tem alguém querendo fugir da luta, da guerra, querendo desanimar, já fiz a minha parte, eu vou agora desacelerar um pouco, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou passar para outro um pouco da minha responsabilidade, daqui para frente agora eu vou ter uma outra postura mais reservada. Quem te disse que você vai recuar agora? Quem te disse, Sansão, que você pode fugir da luta agora? Aleluia, servas e servos de Deus, homens de Deus do ministério, pais de família, mães de família que estão aqui, você é a coluna na minha obra, Sansão. Não volte para trás um passo, a força de Deus te tomará. E esse monte de espírito que está em volta de ti vai ficar um monte de espírito para trás. Glória ao nome santo do Senhor. Então é a palavra que Deus nos manda aqui, irmãos. O Senhor me mostra aqui muita gente orando e dizendo, Senhor, só te peço forças, me dá forças. E hoje não é a força de Sansão, é a força do Espírito de Deus que nos toma aqui nesta manhã. Independente da tua idade, independente dos anos de caminho que você tem, do conhecimento nas Escrituras, na palavra, independente do teu grau de santidade, irmãos, o Senhor sabe a força de cada um de nós. E o Senhor não permite uma guerra maior do que a nossa força. Glória a Jesus. Tem homens que você coloca um saco de cimento para ele descarregar um caminhão,
Ele é tão vigoroso, tão treinado, tão acostumado com fazer força, que você põe um saco de cimento e fala, pode pôr mais um. Mais um? Mas é 60 quilos, não, pode pôr mais um. E ele põe 2 sacos de cimento na cabeça, vai lá, descarrega, tranquilamente. Mas tem um velhinho que você fala assim, ó, segura esse maço de prego aqui, ó. Quanto pesa? Pesa 500 gramas, nem 1 quilo. Dá na mão do velhinho, ele começa a tremer, o maço de prego cai no chão. Porque ele não tem força. Deus não vai dar peso maior do que nós podemos carregar. A força da tua prova não vai te esmagar, não. Você crê nesta palavra que a força de Deus vai te fazer mais do que vencedor? Então é a palavra que o Senhor revelou para nós aqui hoje. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Cuidado, Sansão. Encarou, enfrentou, não fugiu da responsabilidade. O Senhor está comigo. O Senhor me escolheu desde o ventre da minha mãe. O Senhor falou para minha mamãe que Deus tinha obra comigo. Pode vir 1000 homens aí que o Senhor está comigo. E nesta manhã Deus manda esta palavra, o Senhor te conhece desde o ventre da tua mãe. Nesta obra não tem coincidência, nesta obra não tem escolha humana, nessa obra não tem parente, nessa obra não tem amizade, nessa obra não tem interferência financeira, nessa obra não tem interesse de posição, é obra de Deus. É escolha de Deus. Sansão foi escolha de Deus antes de nascer. Então o Senhor te escolheu para trabalhar nesta obra, para cuidar daqueles que estão em volta de ti. Então seja renovada a tua força nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Mas depois que venceu estes 1000 homens, ele agradeceu a Deus pela mão do teu servo. Olha como é gostoso aquele que não se acha autossuficiente. Pela mão do teu servo, chama o Senhor, né? Pela mão do teu servo. Eu só sou um servo na tua mão, me deste esta grande vitória. Porém agora, Senhor, eu estou com sede. A luta corporal, desgaste físico de lutar contra 1000 homens, e é um por vez, não era 1000 de uma vez, foi um por um. A Irmandade imagina o desgaste físico. Ele estava num lugar árido, sem água, seco, por certo calor. Na hora que ele agradeceu a Deus, que viu ali os homens todos amontoados, todos feridos, ele agradeceu a Deus, mas percebeu que a boca dele estava seca e que o seu corpo agora estava tremendo. Ele falou, Senhor, o que adiantou eu lutar, vencer estes homens? Agora eu também vou cair aqui. Não tem água por aqui. O que adianta esta grande vitória que tu deu ao teu servo, se eu também agora, como tem 1000 homens caídos lá, vai ter 1001, porque eu vou cair aqui. O adversário vai zombar de nós, Senhor. É a limitação do homem e a providência de Deus. Quantas vezes o Senhor nos deixa em situações que a gente fala, Senhor, não adiantou nada o que tu já me fez, os anos que tu me ajudou, se nessa agora eu perecer. Não adiantou nada. Tanta vitória, tanta conquista, tanta obra que eu tenho para contar, se agora eu vou ser um cadáver do lado de 1000 cadáveres. É isso que tu quer de mim, Senhor? Glória a Jesus. Tem muitas irmãs e irmãos ouvindo esta palavra. Senhor, tu já me ajudou tanto
tanto, Senhor, mas agora eu não sei o que vai ser da minha vida. E o Senhor, que não deixa ninguém sozinho, nem confundido, nem envergonhado. Está escrito aqui, irmãos, que ele estava numa caverna. A caverna é de rocha, né? Aquelas pedras, né? Está escrito aqui, irmãos, que rachou a pedra, rachou a caverna, fendeu a caverna onde ele estava, e daquela fenda, daquela rachadura, começou a jorrar água. Irmão, não tinha aquela rachadura, foi uma providência de Deus na hora certa. A Irmandade crê na providência de Deus na hora certa. Não é nem antes e nem depois, é na hora certa. A Irmandade crê no cronômetro do céu, na providência de Deus na hora certa. Só foi ele fazer essa oração, clamou a Deus: Senhor, tu me deste esta grande salvação, morrerei eu agora de sede e cairei na mão destes incircuncisos. Então o Senhor fendeu era aquela hora, já não estava no passado, estava no presente. Fendeu a caverna e dela saiu água. Bebeu e o seu espírito tornou e reviveu. Então, nesta manhã, Deus manda esta palavra. Precisa de alguma providência de Deus na tua vida? Senhor, tu já fez tanta obra, mas se agora eu perecer, os incircuncisos vão zombar de mim. Então está aqui a palavra de Deus nesta manhã. Aqui não vai rachar a parede deste prédio, não precisa jorrar água física, mas vai jorrar uma força de Deus em todos nós. Beba a água desta palavra. Seja renovada a tua fé, a tua força, a tua esperança, em nome do Senhor Jesus. Renove o teu ânimo, renove a tua condição, enxuga as tuas lágrimas. Coisa mais gostosa que tem é chorar tomando banho. Porque você chora e a água do chuveiro já leva a lágrima embora. Não é assim? Então, lava o teu rosto na água desta palavra. Deixa as tuas lágrimas descer, deixa ir embora. Seja renovado o teu semblante agora, em nome do Senhor Jesus. Coisa mais que nos revive numa viagem cansativa. Se não der para tomar um banho, depende da condição, mas só de lavar o rosto, né, irmãos? Às vezes você está numa rodoviária, tantas horas dentro de um ônibus, às vezes desce num aeroporto que vai fazer conexão para outro voo, às vezes não tem nem onde tomar um banho, mas você está esgotado. Você vai no sanitário, você enche as mãos de água, passa no rosto, não dá uma renovada? Não dá uma renovada? Se tomar um banho, então, é uma maravilha, mas só de lavar o rosto já dá uma renovada em nós. Vocês aceitam a água desta palavra hoje? Para o Senhor lavar as tuas lágrimas, trocar esse semblante de canseira, de enfado, de luta que você teve por um ânimo novo. A gente sai do sanitário, alguém que está com nós fala: rapaz, você está com outra aparência. O que você fez? Não, eu só lavei o rosto. Mas você está com outro semblante. Então seja renovada as forças de todos nós aqui por esta palavra. A tua caminhada vai continuar. Virão outros filisteus, virão outros combatimentos,
A nossa guerra só vai parar quando chegarmos no porto da salvação. Mas que a força de Deus não vai faltar na vida de todos nós. Vá em paz para a tua casa. Uma vez Elias, irmãos, pediu no seu ânimo a morte. Jacó também teve uma vez que pôs a cabeça lá numa pedra. Precisou o anjo acordar ele, Tanto Elias como Jacó estavam desanimados, os dois torcendo para que os seus dias terminassem. Em diferentes ocasiões, mas tanto a Jacó como a Elias, Deus apareceu para eles, um fugindo da terra, outro fugindo da ira de Jezabel, que queria matar. E está escrito: come e bebe, teu caminho é muito comprido, muito longo. E está escrito lá: com a força daquela comida, caminhou mais 40 dias. Vocês creem na força da comida? Não do arroz e feijão, mas da comida que desce dos céus. Vamos comer essa palavra? Vamos nos deliciar com o pão que o Senhor colocou para nós aqui hoje? Com a força desta comida, o Senhor te levará todos os dias da tua vida. Deus seja sempre louvado.